A gente vai ver agora o segundo caso de equações de segunda ordem que são redutíveis à primeira, tá? Que é o seguinte caso. Caso número 2, que é quando a gente tem uma equação diferencial do seguinte tipo. Uma f grande de y, y' e y duas linhas igual a zero. Ou seja, agora, ao invés de a gente não ter termos em y, a gente não vai ter nenhum x na equação. Esse tipo de equação que não contém a variável independente, no caso x ou t, ou como for, é chamada de equação autônoma. Ela é autônoma justamente porque ela não tem essa dependência direta da variável independente. Com esse tipo de equação, nosso truque vai ser um pouco diferente. A gente vai supor uma função p que não é uma p de x, ela é uma p de y. E essa p de y vai ser igual a y'. Por que a gente fez essa escolha? Porque percebam o seguinte, quanto que é y duas linhas partindo daqui? Y duas linhas é a derivada em x de y'. Ou seja, a gente tem que derivar em x essa nossa p de y. Só que lembre que y depende de x. Então aqui a gente usa a regra da cadeia. Então, aqui a gente fica com p' de y, derivada de fora, vezes y' de x, que é a função de dentro. Só que, olhem bem, y' é igual a p de y. Então, daqui a gente chega que y duas linhas é igual a p' de y vezes p de y. Então, quando a gente substituir y duas linhas aqui e y' aqui, a gente vai acabar numa equação diferencial de primeira ordem em p. Só que ela não vai ser mais em x, ela vai virar uma equação diferencial em y. Então, a gente resolve ela toda para y e daí obtém ela a partir dessa relação aqui. Isso vai ficar mais claro com os exemplos agora que a gente vai fazer, ok? Então, exemplo número 1, que é sobre velocidade de escape. Tá? Um problema físico de aplicação que é o seguinte. Supondo que a gente tem aqui o nosso planetinha, que não está muito redondo, mas aqui com um certo raio R, e aqui sendo, né, a origem. Agora, a gente quer saber aqui qual é a velocidade que a gente tem que atingir saindo da Terra, qual é a velocidade inicial que eu tenho que dar num objeto para ele escapar da atração gravitacional da Terra. Para atacar esse problema, a gente começa partindo da lei da gravitação universal. Então, o que diz a lei da gravitação universal? Ela diz que se eu tenho um objeto aqui de massa m1, isso aqui eu vou chamar de m grande, a massa da Terra, tá? Ela diz que a força gravitacional que a Terra exerce sobre essa massa aqui é igual, vou chamar de m simplesmente, ao invés de m1, é igual a menos g, constante gravitacional, constante da gravitação, é igual a menos g aqui, vezes m pequeno, vezes m grande, dividido por r ao quadrado. R sendo a distância entre o centro do objeto de massa maior e o de massa menor aqui, supondo que eles tenham densidades constantes e tudo mais, tá? Do centro de massa. Então, só que essa nossa R aqui é o raio, então é a posição que o objeto está distante dessa origem aqui, tá? Então, na verdade, aqui, R é igual a R de t. A gente tem essa informação aqui, só que, desprezando outras forças, como a força do ar e tudo mais, a única força que atua nesse objeto é a força da gravidade. Então, a gente tem a segunda lei de Newton para nos ajudar agora.
que diz que a força resultante num corpo, que neste caso aqui é a força gravitacional, é igual à massa dele, supondo que a massa é constante, vezes a aceleração, que é igual a m vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Isso aqui é igual a menos g mzinho, mzão, sobre r ao quadrado. Daqui a gente tira, cortando os m's pequenos, d quadrado r dt ao quadrado é igual a menos g m sobre r ao quadrado. Essa é a nossa equação diferencial, que nos dá a distância no tempo desse objeto aqui. Agora, a gente quer saber da velocidade de escape, né? Só que aqui a gente não vê o tempo direto aqui. Essa equação é uma equação autônoma em R. Então, o que a gente faz? A gente introduz uma nova variável aqui, que é a velocidade, ok? Só que, bom, a velocidade é igual à taxa de variação da nossa posição, né? Só que a gente não vai considerar isso aqui como sendo uma v de t. A gente vai considerar isso aqui como sendo uma v de r. Isso faz sentido porque para cada posição que a gente está distante desse ponto aqui, a gente tem uma velocidade. Então faz sentido pensar nisso. E o que isso aqui vai implicar? Isso aqui nos diz que se eu derivar em x, no caso em t dos dois lados, pela regra da cadeia, fica aqui a derivada do de fora, v' de r, vezes r' de t, que é igual aqui a r duas linhas de t, né? Só que r' é o nosso v de r. Essa coisa acontece, a gente deriva e ela acaba voltando para o que estava antes. Então aqui a gente chega na verdade que isso é igual a v' de r vezes a própria v de r. E esse é o nosso r duas linhas de t. Esse valor aqui. Então a gente pode fazer a substituição agora. Isso aqui vai virar isso aqui. Então, supondo que isso aqui seja, vou chamar de 1, e aqui de 2, tá? Por 1 e 2, a gente tem que, por 1 e 2, que, bom, isso aqui, v' vezes v, vou ocultar o r aqui, é igual a menos gm sobre r ao quadrado. Isso aqui é uma v de r e o v' de r. Então, a gente pode resolver isso aqui por separação de variáveis, porque percebam bem, v' é igual a, eu vou passar o v aqui pro ladinho, aqui, isso é dv dr, que é igual a menos gm sobre r ao quadrado. Assim fica mais fácil de visualizar. Então, daqui, a gente passando o dr para o outro lado, integrando os dois lados, a gente chega aqui v dv é igual a integral de menos gm sobre r ao quadrado dr. A gente chega nesse resultado aqui. Agora, vamos desenvolver isso aqui. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que, integrando desse lado, que v ao quadrado sobre 2 é igual a, tirando essa constante menos gm, ou melhor, deixando o menos aqui dentro, menos 1 sobre r ao quadrado dr vai dar 1 sobre r. Então aqui fica mais gm sobre r, mais uma constante arbitrária, né? C. Então, a gente chegou aqui numa v. Só que agora a gente pode usar uma condição inicial que a gente tem, que ela é meio que, ela não foi dada diretamente, mas bom, a gente sabe que a velocidade no raio Rzão, lembrando que o raio é a distância da origem aqui do zero até a superfície, então essa aqui é a velocidade quando ele sai da superfície, é igual a um v0, uma velocidade inicial que a gente dá para o corpo. Então, com essa informação, o que a gente tira daqui?
trocando o R por Rzão e o V0 e o V por V0, a gente tem que V0 ao quadrado sobre 2 é igual a Gm sobre R mais C. E, portanto, nossa constante ela é igual a V0 ao quadrado sobre 2 menos Gm sobre Rzão. Ok? Daqui, a gente chega numa solução para um problema de valor inicial aqui, dessa equação, que é V ao quadrado sobre 2 igual a Gm sobre Rzinho mais essa nossa constante aqui, V0 ao quadrado sobre 2 menos Gm sobre Rzão. Ok? Então, multiplicando toda essa equação por 2 aqui, o que a gente tem? A gente tem que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais menos Gm R menos 2 Gm sobre R mais 2 Gm sobre Rzinho. Eu vou deixar isso aqui entre parênteses porque isso aqui é um termo constante, né? Então, a gente chegou aqui que a velocidade, um certo R ao quadrado, é igual a essa expressão aqui. Agora vamos analisar os casos, tá? Porque percebam bem, isso aqui vai variar de acordo com a velocidade inicial que a gente escolhe. Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte, que V0 ao quadrado é pequeno de uma forma que esse termo todo aqui seja negativo. Para esse termo aqui ser negativo, o que acontece? A gente tem que ter, bom, V0 ao quadrado menos 2Gm sobre R grande menor do que zero. Daqui sai que V0 ao quadrado tem que ser menor do que 2Gm sobre R grande e, portanto, V0 menor do que raiz de 2Gm sobre R. Se V0 é menor do que esse valor aqui, isso aqui é negativo. E o que acontece com essa função V quando o nosso R vai subindo? Quando a gente vai se distanciando da Terra, aqui, isso aqui vai indo para zero. Só que se isso aqui é negativo e isso aqui for para zero, tudo isso vai ficar negativo. Só que aqui a gente tem V ao quadrado. Então, V ao quadrado tem que ser sempre positivo. Então aqui o R não pode crescer indefinidamente. O R tem um limite aqui. Então, quando a gente tem isso aqui, o que acontece é que essa condição aqui implica que o R vai ser igual a um R máximo num certo instante de tempo. Ele vai subir uma certa altura e descer, porque ele não vai ter sido lançado numa velocidade suficiente para ele escapar, ok? Agora, o segundo caso é o seguinte. O nosso segundo caso é quando esse termo aqui é zero. Então, o que acontece? Para isso aqui ser zero, a gente coloca V0 ao quadrado menos 2Gm sobre R é igual a zero. Daqui, pelo mesmo procedimento de antes, V0 vai ser agora igual a raiz de 2Gm sobre R. Se V0 é igual a isso aqui, esse termo vai ser zero. E isso aqui, quando o R vai crescendo até o infinito, isso aqui vai indo para zero também. Só que daí todo esse lado vai sendo zero. Então, V ao quadrado vai ser zero. Ou seja, não tem uma contradição aqui. Então o que acontece é que se a gente lança o corpo com essa velocidade inicial, ele vai chegar no infinito com uma velocidade que é zero. Ou seja, isso é expresso como o limite quando o R vai até infinito dessa nossa V
aqui é igual a zero. É um conceito engraçado, mas realmente, quando a gente lança com essa velocidade aqui, o corpo ele escapa da Terra e ele chega no infinito com uma velocidade zero. Então, na verdade, essa velocidade aqui a gente chama de velocidade de escape. Porque é a velocidade mínima que a gente precisa na Terra para um corpo escapar da atração gravitacional dela. E caso a gente calcule quanto vale esse valor aqui, essa velocidade de escape, isso aqui é aproximadamente 11 km por segundo. Ou seja, 11 km por segundo é uma velocidade absurda, né? A gente não lança foguetes dessa forma aqui, lançando verticalmente para cima, tá? É de uma outra forma. Só que essa aqui seria a velocidade necessária para um corpo ser lançado verticalmente e escapar da atração gravitacional da Terra, tá? Agora, um último caso é quando esse termo aqui ele é maior do que zero, que leva a uma conclusão mais bizarra ainda do que essa que a gente tratou, que é a seguinte: bom, se isso aqui é maior do que zero, então a gente tem que, na verdade, V0 é maior do que a raiz de 2gm sobre r. E porque quando isso aqui é maior do que esse valor, o limite dessa função v, quando r vai para o infinito, é maior do que zero. Então, quando a gente tem isso aqui, esse valor, a gente na verdade está chegando ao infinito também, a gente está escapando da atração gravitacional da Terra, só que a gente chega no infinito com uma velocidade maior do que zero. Ok? Então agora, para finalizar, só mais um exemplo e a gente vai terminar a nossa aula de equações de segunda ordem redutíveis, a primeira ordem.